E galera, não sei onde vocês vão estar assistindo esse vídeo, mas hoje a gente vai fazer uma entrevista com o Felipe, que é o sócio, fundador, né, e diretor criativo da Gana. Eu sou o Breno, essa é a Laura, chega mais perto, o João Vitor, e nós somos da UFES, que é a Universidade Federal do Espírito Santo, e somos do curso de Publicidade. Bom, a gente vai fazer algumas perguntinhas e o Felipe vai respondendo pra gente. Vamos começar? Bom, para começar, a gente queria que você contasse como você escolheu justamente ser publicitário. Como é que foi essa descoberta para você dentro dessa área? Cara, essa pergunta, a minha resposta é sempre meio decepcionante para essa pergunta, porque eu não tenho nenhuma história romântica sobre a escolha da publicidade, assim. Na verdade, a minha mãe, eu sou a primeira pessoa da minha família que se formou no ensino superior. E a minha mãe, ela queria muito que eu fizesse uma universidade. Ela queria que eu fizesse algo de saúde, porque ela é da. Desculpa, meu filho gritando. Ela é da área de saúde. E eu não tinha nenhum interesse pela área de saúde, assim. Então eu escolhi publicidade. Na verdade, eu escolhi comunicação social, mas foi muito uma escolha ao acaso, assim. Eu procurei uns cursos que eu li sobre cursos que eu me identificava mais e acabei escolhendo comunicação social, assim. Na verdade, muito olhando para... Na época, eu escolhi comunicação social com um olhar meio para jornalismo, mas aí quando eu entrei na faculdade, estava meio na época da crise do jornalismo, assim, tipo, o jornal, o mundo digital, os blogs, o jornal ia acabar, então só se falava disso. E aí, no meio do curso, eu troquei para publicidade. Então não tenho nenhuma história romântica, não amava publicidade, não assisti nenhum comercial que me encantou, não tenho nenhuma história de amor, Acho que assim. todo mundo é assim, né? Os pais sempre querendo da área de saúde, alguma coisa assim, mas... E também a gente vê um pouco disso na sua vivência, né, profissional, porque você já foi redator, é redator, né, e tal. Então, acabou puxando isso, a sua área de comunicação social para a questão do jornalismo, mas foi publicidade, né? Não tem jeito. Bom, como você escolheu a área de atuação que você ocupa hoje, sendo sócio e diretor criativo na agência? Como é que foi essa escolha? Como é que foi o processo até chegar a isso? Cara, isso é uma história longa e porque assim, na verdade, assim, até a escolha para redator não foi uma escolha muito pensada. Assim. Na verdade, eu mudei para publicidade, fiz publicidade e no fim da faculdade ali eu sabia que eu me interessei por ser criativo. E na época eu era diretor de arte, eu era redator, assim, era isso. Você trabalhar com criação, você era diretor de arte ou redator, não tinha outra coisa. E eu nem tinha computador na época para ser diretor de arte, então só sobrava ser redator. Então eu entrei para redação nessa, assim. E aí, cara, eu trabalhei muitos anos, trabalhei 15 anos como redator nas agências aí, Brasil afora. E eu acho que aí tem uma mudança muito grande até virar sócio de uma agência, até a gente abrir e fundar a Gana aqui no começo de 2021. Então, é uma agência muito jovenzinha aqui, um bebezinho de agência, assim. Então, porque foi uma jornada de muitos anos trabalhando nas agências e sendo sempre sozinho, assim, como uma única pessoa preta dentro da criação das agências. Assim, acho que primeira vez que eu vim trabalhar com outra pessoa preta dentro da criação de uma agência foi em 2015, eu acho. 2015, 16. E eu comecei em 2007. Então Bem foi recente, muito né? tempo depois. Que eu trabalhei com outra pessoa preta, não é que tinha um monte, tinha uma outra pessoa no departamento de criação também. Então demorou muito, assim. Então, acho que a Gana veio desse incômodo, assim, da gente se conhecer de lugares, de a gente tentar movimentar as coisas, a gente tentar trazer mais gente para o mercado, mais jovens para o mercado, da gente tentar sempre estar conversando e falando, eu, o Ari, que é meu sócio, de como a gente fazia para movimentar, para trazer mais pessoas pretas para esse lugar, principalmente da criação que a gente atuava. E daí a gente começou a falar, cara, a gente precisa, para a gente chegar nesse lugar, a gente precisa tá com a caneta na mão, assim, poder decidir, poder ter o poder de estar sentado na cadeira que toma as decisões, né? Porque para contratar, para você levar as ideias, a gente via muita potência na criatividade periférica, na criatividade preta, mas dentro das agências tradicionais ela nunca chegava nessa linha de frente porque sempre tinha alguém para decidir que não era a gente.
Então, ali em 2019 para 2020, a gente tomou essa decisão de mesmo virar um coletivo e depois virar uma agência. E aí, em 2021, a gente. Foi ali, finalzinho de 2020, dezembro de 2020 para janeiro de 2021, foi quando a gente botou mesmo a Gana no mercado aí. É, você fala que ela é bebezinha, né? Mas já tem um monte de trabalho maneiro aí no mercado, né? Já fez para Tá. Netflix, para o YouTube, enfim, já tem um nome, né? Não tem jeito. Mano a mano. É o Mano a Mano, né? Com certeza, isso é muito massa. É, bom, nesse contexto, dentro da sua carreira, né? Você falou que é redator, já foi redator, você é colunista também de uma revista, professor, também diretor de criativo. É, tem alguma área que você considera a sua favorita nesse processo todo? Redação, de tudo. Redação. Eu sou, cara, assim, é muito difícil. Você, uma vez criativo, assim, você vai ser sempre redator, diretor de arte, vai ser sempre o cara da criação, né? Assim, hoje a gente trabalha dono de agência, você tem outras demandas, né, cara? Porque a gente, enfim, o dia a dia, a burocracia do dia a dia, ela te consome, né? Você tá ali, você tem um monte de coisa para fazer, se, cara, um monte de demandas, você acaba tendo que lidar com outras coisas, reuniões e demandas de contabilidade financeira estratégica. Mas o encanto por criar, sentar e ter ideias, e criar ideias, escrever, ainda é a principal coisa. Assim, eu falo muito que eu continuo, eu acho que tem pouco tempo para dar aula, mas eu continuo dando aula, talvez para continuar perto da criação. Eu dou aula de criação, né? Perto do processo criativo, eu dou aula de redação, então para continuar perto da criação, assim, porque realmente é a maior paixão, acho que foi o que me trouxe até aqui, o que eu fiz a vida inteira, assim, são 15 anos trabalhando como criativo de agência, né, como redator. Acho que foi o que me trouxe até aqui, assim. Então, acho que a maior paixão ainda é ser redator, assim, ainda é criar ideias, ainda é sentar para ter ideias, assim. E no fim das contas, nosso mercado é um mercado criativo, né? Uma indústria criativa, né? A publicidade é uma indústria criativa. Então, a gente está sempre tentando vender ideias, tentando criar ideias que possam conquistar as pessoas para vender produtos. Então, acaba que isso ainda é que me move ainda a ter essas ideias. E hoje, sim, a gente tem uma agência Gana, acho que eu não falei isso, a Gana é uma agência 100% feita de pessoas pretas, né? Profissionais pretos do Brasil inteiro. Então, acho que me move ainda também trazer essas ideias dessa galera preta que nunca foi aproveitada pelas agências, estava sempre fora, conseguir levar essas ideias agora para colocar, como você falou, pô, a gente lançou uma série da Netflix, a gente lançou uma coleção de Havaianas. Então, assim, coisas que a gente está conseguindo fazer. Acabamos de fazer uma campanha para Chivas agora, muito legal com empreendedoras pretas. Então, assim, coisas que a gente está conseguindo fazer e que movimentam muito a gente. Sim, isso linkou até um pouco com a nossa próxima pergunta, é que o que motivou exatamente a sua direção dentro da publicidade, né? Porque justamente você falou que é a parte da criação e acaba como fundador, né? Você tem que lidar com muitas outras coisas, né? O dono da empresa tem que lidar com, enfim, economia, esses negócios tudo. Mas, enfim, o que motivou justamente é justamente a criação, né? Faz a próxima, como foi? E como foi o seu processo de descobrimento dentro da profissão, assim? Como você... O que a sua profissão significa para você hoje? Cara, que pergunta difícil. Meu proce- Olha, o meu processo de descobrimento foi meio. De novo, assim, eu não tenho uma história muito glamurosa para contar, né? Porque eu falo muito assim que eu sou um trabalhador, cara. Assim, eu encaro muita profissão como trabalhador, assim, como as pessoas saem de casa para trabalhar, como, sabe, o bombeiro, o torneiro mecânico, o enfermeiro, eu saio de casa para trabalhar com publicidade. Sento lá na frente do computador para trabalhar sério, honesto e focado no que eu estou fazendo, assim. Sempre encarei a profissão assim, sabe, de um jeito muito sério, assim. Eu costumo dizer que eu não sou nem muito ao mar, nem muito à terra, assim. Não costumo achar a publicidade o maior lugar glamuroso do mundo, de todos os criativos que têm o ego inflado e se acham os caras mais geniais do mundo porque ganharam um leão em Cannes. Mas também não acho a publicidade a pior coisa do mundo, como muita gente fala assim, ah, é publicidade, destrói o mundo, nós somos o câncer do planeta. Não acho. Acho que é uma profissão como qualquer outra, então sempre saí para trabalhar assim. Acho que por isso o meu descobrimento na profissão foi, eu sempre levei a profissão como muito esse lugar de, cara, meu trabalho, assim, eu preciso levar isso muito a sério, construir muito a sério, porque eu preciso evoluir na minha vida e crescer na minha vida. Então, assim, a publicidade.
construir tudo que eu tenho na minha vida hoje, construir dentro da publicidade, né? Então, se eu conseguir fazer tudo isso acontecer, na minha vida, assim, foi trabalhando muito sério, assim. Então, acho que eu sou um entusiasta, assim, cara, do mercado publicitário. Eu tento fazer com que as pessoas tenham lugares melhores para trabalhar, com que o mercado seja um lugar melhor para receber as pessoas, todo tipo de pessoas, para que a gente esteja mais aberto, para que o mercado se modifique para se tornar esse lugar mais acessível, mais inclusivo, mais diverso, com mais mentes, só que a gente precisa de mais cabeças, mais mentes de diversos lugares, furar um pouco dessa bolha, desse lugarzinho que a publicidade sempre foi, para que ela realmente seja uma profissão, como eu digo assim, como qualquer outra do nosso país, mas que ela seja uma profissão também para todo mundo do nosso país. E eu acho que a publicidade tem muito para ganhar com isso, né, cara? Porque a gente pode construir muito com um monte de cabeças que estão fora hoje do mercado, assim, do Brasil inteiro, assim. Então, eu não sei se eu respondi, me perdi também na resposta, desculpa. Eu achei interessante, Felipe, você trazer esse ponto, porque acho que na área da publicidade, sobretudo na área de criação, tem muito essa questão da criatividade como algo assim além. Algumas pessoas têm, outras não. E você está trazendo para a gente essa questão sobre, cara, você está trabalhando, você foi lá, mete a cara lá e trabalha, e dá para trazer projetos incríveis como vocês têm trazido. Então, é legal trazer mais para a realidade, para algo mais palpável, assim, tirar um pouco esse mito que fica um pouco ainda, sobretudo na área de criação, que é a área que você prefere, que você atua também. Eu não acredito, nunca acreditei nesse. Talvez por mim, assim, cara, nunca acreditei nesse lance de, ai, os gênios criativos, os caras que sentam e têm uma ideia. Cara, eu conheço criativos brilhantes, os mais premiados do Brasil atualmente, conheço todos, trabalhei com quase todos, assim. E todos eles são pessoas que sentam e trabalham. Trabalham, 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 trabalham. Todos eles, assim. Então não tem. Ninguém chega, sabe? Eu falo para os meus alunos assim, é que eu não conheço nenhum gênio que trabalha com criação publicitária. Entendeu? O gênio deve estar, sei lá, descobrindo a cura do câncer, a vacina do Covid, mas trabalhando com criação publicitária não está. Então, eu acho que é tudo processo, assim, trabalho. Então, assim como eu falo para os jovens, assim, cara, por que que existe o processo de trabalhar e de produzir muitas ideias? Porque dá trabalho, porque é trabalho mesmo, é fazer, treinar, 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 até você conseguir apurar ao ponto de você chegar nas melhores ideias, né? Então, eu acredito muito que é trabalho, assim, não conheço, as pessoas que eu conheço trabalham, sofrem para ter uma ideia, acham difícil, ficam felizes pra caramba quando tem uma ideia boa, porque todo mundo que eu conheço trabalha bastante. Então, o que eu falo para os jovens é assim, cara, não chega achando que você vai ter uma ideia e ela vai ser maravilhosa, porque ninguém que eu conheço faz assim, nunca na vida. Eu trabalho há 15 anos, nunca conheci ninguém que teve uma ideia e falou, essa aqui é boa e acabou. Mas também não acha que é impossível, assim, que só os gênios podem ter ideia, porque não é, é trabalho. É costume, é você fazer, 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 sabe? É treinamento mesmo, assim. Eu falo sempre assim, pô, o Mike Tyson não deu um soco só para virar o Mike Tyson, né? O Muhammad Ali não deu um soco só para virar o Muhammad Ali. O cara deu, sei lá, cara, 1 milhão de socos até chegar naquela precisão. Então a gente precisa estar treinando todo dia fazendo, todo dia fazendo. Eu acho que é por isso que a gente tem que treinar todo dia, né? Se chegar todo dia, se você quer ser um criativo, uma criativa, assim, todo dia treinar, ter ideia, sabe? Se você vai ser um diretor de arte, é todo dia treinar lealtar, entendeu? Redator é todo dia que treinar escrever, né? É um escritor, primeira coisa que um escritor é alguém que escreve, né? Não existe escritor que não escreve, então você precisa escrever. Então, eu não acredito nessa genialidade, o criativo, aquele lugar que só as pessoas iluminadas têm. Não acredito, não. Acho que é trabalho. E você falou bastante sobre essa motivação com a periferia, com os jovens, com os pretos, e escolhendo esse direcionamento, enxergando a Gana como esse elemento, como essa ferramenta para motivar esses jovens e a periferia também. Como você se sente escolhendo esse rumo, esse direcionamento? Ó, não sei se eu escolhi esse rumo, agora você me pegou, não sei se eu escolhi esse rumo. É, o que eu acho que a gente busca com a Gana, assim, cara, assim,
Eu sou nascido lá em Niterói, numa comunidade que se chama Morro do Santo Inácio, né? Então, eu venho da periferia, sou um homem negro que veio da periferia. Meu sócio Ari vem lá da Ilha do Governador também, Moneró, que é uma favela lá da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro também. Assim como outros jovens de várias periferias do Brasil que trabalham na Gana ou trabalham em outras agências, jovens negros. Uma coisa que a gente percebia é que, cara, essa potência criativa não estava sendo aproveitada nas grandes agências. Então, e a gente pode olhar para o Brasil criativo e olhar para as agências, né? Parece que tudo que a gente olhava nas agências era referência de fora do país, era referência do exterior, sempre superior e sempre melhor. Enquanto aqui a gente vê, cara, que o funk domina, vence o sertanejo, está vencendo o sertanejo e virando o ritmo mais escutado do país. A gente vê, cara, que, cara, a galera da periferia com trap dominando. A gente vê que o samba, o pagode, desfile de carnaval, boi garantido, boi caprichoso, tudo que cresceu do povo negro da periferia, axé, enfim. Se a gente vê toda a criatividade que o povo preto brasileiro teve, que, cara, exportou para o planeta inteiro, mas a propaganda não vê valor nisso. Então, esse é o primeiro questionamento que a gente tinha, cara, por que que a gente não pode ter? Por que que a gente não tem isso? E a gente começou a chegar nesse lugar, cara, porque no corpo diretor para cima das agências tem sempre essa galera que acha que o que vem de fora é melhor. Então, isso nunca chega lá, né? Quantas vezes eu já passei por isso em agências de apresentar ideias com artistas de funk e ser rejeitadas porque por puro preconceito com artistas de funk, né, preto da periferia. Então, já passei por muitas vezes isso. Então, hoje. Quando a gente montou a agência, a gente pensou muito nisso, cara. A gente tem que ter um lugar para essas ideias irem para a rua, sabe? Então, não acredito que o Mano a Mano, por exemplo, fosse um projeto que a gente criaria em uma outra agência. Quando a gente trouxe o Djonga e a avó dele numa conversa para a Quat, não é um projeto que a gente conseguiria emplacar em uma outra agência. É fácil ver pronto agora e uma outra agência olhar e falar assim: ah, não, a gente faria isso. Mas quando você leva aquela ideia contada, a gente vai pegar a avó e o neto e vai colocar os dois dentro de casa para eles conversarem sobre o que eles conversarem, é a vida deles. E ele vai estar sem camisa e as guias dele vão estar de fora. Porque tem um monte de códigos ali que são rejeitados dentro das agências de propaganda. Se você der o play naquele vídeo, o Djonga está sem camisa, ele não tem um corpo padrão, as guias dele aqui, da Umbanda, aqui estão de fora, do Candomblé, as guias de fora. Tem um monte de códigos ali que são rejeitados em outros lugares e que a gente, cara, preservou o natural ali, né? A senhora com aquela roupa panela que não é nova, é aquela panela de verdade dela, onde ela faz a comida. Um monte de códigos ali que a gente não vai, que a gente vê que a publicidade vai dar maquiada. Então é que a gente. E você pode pegar o Djonga ali, pode pegar o Djonga nesse filme nosso de Quat e compara com outros filmes em que o Djonga aparece aí, outros comerciais. Vai ver que tem uma diferença estética ali, como ele se enquadra ali no padrão estético da propaganda. Então, acho que essa verdade é uma verdade que a gente busca muito. E para ter essa verdade, vem essa valorização dessa potência criativa preta e periférica. Uma coisa que a gente fala muito toda vez que a galera chega aqui, é... porque quando a gente conversa na chegada, é assim, cara, vem inteiro, assim. Vem, traz tudo que você tem, porque em todos os lugares que parece que a gente vai trabalhar, parece que a gente esconde uma parte da gente, assim. E eu sei que é isso. Eu trabalhei anos em agência escondendo, sem falar que eu morava na favela, sem falar que eu vim da favela, sem falar que eu tinha nascido lá. Então a galera falava do exterior, a galera falava de um monte de coisa, eu não falava que eu nunca tinha viajado para fora, eu não falava que eu não sabia falar inglês. Então a gente esconde uma parte nossa. Então aqui na Gana a gente preserva muito isso. Não, vem, mas vem inteiro, traz tudo, todas as suas referências, porque aqui isso importa. Importa saber como é que são as coisas aí, importa saber como é que se vive no Pará. Pô, como é que é uma pessoa preta? A gente tem pessoa preta do Pará, por exemplo. A gente tem hoje pessoas de todas as regiões. Mas, pô, tem uma menina do Pará, então importa saber pra gente como é que é ser preto no Pará, como é que é a vivência dela, o que que ela conhece, como é que são as comidas, como é que é a música que ela escuta. Importa ser um cara do Maranhão, que é diferente. Um cara do Piauí que, cara, toda hora, todo momento tá falando, "Pô, o Nordeste falando, para de colocar todo mundo no Nordeste igual, que o Piauí é diferente. Então isso importa pra gente. Então, acho que é muito mais esse olhar assim, de a gente dar essa força para as pessoas para elas serem elas mesmas inteiras, coisas que a gente não pôde ser na nossa época nas agências, e que eu acho que as agências perderam muito por a gente não ter podido ser a gente, assim. Eu acho que agora a Gana ela ganha muito
em detalhes assim que eu acho que vão movendo a gente quando a gente vai fazer um. A gente acabou de fazer trazer uma campanha de uísque Chivas para o Brasil, que é uma campanha global, e aqui no Brasil a gente fez o olhar para empreendedoras pretas, com a Thaís Araújo, empreendedoras pretas, três empreendedoras pretas. Então faz diferença quando eu faço essa campanha e toda a campanha é tocada por mulheres pretas aqui do Brasil, porque sabe que a mãe é empreendedora preta, sabem que a avó é empreendedora preta. Faz diferença quando a gente vai fazer uma campanha de iFood para os entregadores e as pessoas aqui têm irmão, tem primo que é entregador do iFood, sabe onde está doendo, sabe a diferença. Isso faz diferença. E se a gente pensar, cara, 70% do nosso país é classe CDE, né? 56% é autodeclarado preto. Se a gente pensar, é a maior parte dos consumidores. Qualquer marca quer comunicar, é com essa maior parte. E dentro das agências é o quê? Só 3%, 4%, nem, a gente nem chega a isso. Das agências que eu falo assim, a massa daqui dos. Vou pegar as 20 maiores do Brasil. E que eu acho, para os jovens da periferia, tô falando pra caralho, né? Desculpa, gente, corta essa parte. Fica à vontade. Para os jovens de periferia, o que eu acho assim, que hoje jovens pretos, periféricos, o que eu penso hoje é que a gente tem que ter mais empresas, sabe? Se eu puder falar e ajudar, acho que a gente tem que ter mais negócio. Sei que é difícil, sei que o Brasil é um lugar hostil pra caramba pra gente empreender, mas a gente tem que aprender o jogo e fazer os nossos negócios, impulsionar a nossa gente, sabe? Você acabou respondendo a próxima pergunta que a gente ia fazer. Entra também na questão muito do. A gente viu o vídeo do Jong agradecendo justamente a campanha que fez com a Paty e tal, colocou outra pessoa da família dele para falar exatamente num ambiente que nunca aconteceria normalmente. E justamente as mudanças sociais, né, que é, querendo ou não, essa nova publicidade. É o que a gente acredita, é a publicidade contemporânea. Entra muitas coisas sociais, mudanças sociais. E você acabou falando, né, as mudanças sociais que você quer, que está acontecendo, o impacto de tudo isso. Então a gente vai acabar indo para outras questões. Eu só reiterar que eu achei interessante como você trouxe essa questão do questionamento, assim, porque a publicidade em si, claro, trabalha com tendências, mas essas tendências você está trazendo para a gente também que elas não devem ser só enxergadas assim da forma como elas são. Tem que ter um questionamento assim, as coisas estão tendendo a isso, a publicidade, os comerciais, as marcas tendem a isso, mas como que está isso? Está representando quem? Qual é a frequência disso? Então, é interessante como você traz essa posição assim de que a gente tem que olhar para essas tendências mesmo. Não é algo fixo, não é algo assim constante, é algo que tem que estar aliado com questionamento e isso não só para a área de criação, claro, para todas as áreas. Uhum. É o negócio, né? A gente tem que, eu acho que cada vez a gente tem que olhar mais com essa inteligência. Enfim, cara, a periferia, se a gente pensar a periferia, o povo preto, é muito mais estratégico, muito mais inteligente, assim. Em todo momento a gente está se virando porque a gente já aprendeu a se virar na diversidade, entendeu? Eu sempre falo assim, puta, cara, hoje a gente já aprendeu a se virar na, nessa diversidade, né? O Emicida tem um verso lá que ele fala, né? Que eu nasci preto num país de terceiro mundo. Você acha que eu me assusto com o termo crise? Porque é isso, a gente aprendeu, cara, a gente nasceu na crise, cara. Se você nasceu na periferia brasileira, você nasceu na crise. Então, eu acho que essas tendências que vão cavando e que vão todo mundo querendo se aproveitar, a gente tem que ter esse olhar muito crítico, assim, para saber, cara, mas por que que tá todo mundo indo para esse lugar e o que que a gente, né? Nós vamos levar nisso, vamos ganhar nisso, né? O que que nós vamos lucrar com isso? Eu vejo muito esse olhar crítico, assim, tá legal, mas o que que nós vamos, no final disso, antes da próxima virada de tendência, o que que a gente lucrou com isso? O que que a gente avançou com isso? Porque às vezes a gente não está avançando nada, sabe? É, e quais mudanças são as mais significativas que você enxerga assim, no mercado da publicidade, especificamente no mercado da redação, e ponderando a publicidade antirracista? Ah, vou falar do mercado de criação, as mudanças mais significativas, eu acho que, cara, se a gente pegar, ó, vou falar de 5 anos, voltar 5 anos no tempo e olhar as campanhas
que a gente fazia. Eu vou falar gente porque eu vou falar gente como mercado publicitário, tá? Não vou me excluir dessa galera. 5 anos, não vou botar 10 anos, nem 15 anos, 5, tá? Se a gente voltar 5 anos, pesquisar a campanha de 5 anos atrás, a gente vai ver que as mudanças sociais, as pressões sociais, a pressão que a gente, e aí a gente também, eu estou do outro lado também, como sociedade civil, como pretos organizados, como periferia organizada, como mulheres, movimento das mulheres organizadas, esse discurso que muitas vezes as pessoas chamam de mimimi, é o mimimi, tudo reclama e tal. Se a gente olhar a modificação que a gente conseguiu fazer nessas campanhas, nessa criatividade, no que ia para o ar como propaganda, não tô botando, não vou, de novo, não estou botando 10 anos, estou colocando 5 anos. Peguem campanhas de cerveja de 5, 6 anos atrás, assim. Ainda eram sexistas pra cacete, sacou? Ainda não tinha. Hoje, se a gente acha que tem gente preta em propaganda, ainda não tinha. Era notícia, se a gente pegar 4 anos atrás, era notícia porque alguma marca colocou uma família preta no comercial, quando devia ser uma coisa normal no Brasil. Se a gente está tratando de publicidade antirracista, uma coisa normal. Num país que tem 56% de pessoas autodeclaradas pretas, devia ser normal ter uma família preta no comercial, mas era notícia. Tal marca colocou uma família preta no comercial, olhem isso. Sim, acho que há 4 anos atrás, foi quatro, acho que é 4 anos atrás, a gente teve lá um comercial de Natal aí que colocou uma família branca rica, e uma família preta passando necessidade, assim, que foi muito criticado. Então, essas pressões que a gente faz modificou a criação. Hoje em dia, a gente tem um critério muito maior de falar, cara, isso aí é racista e vai para a rua e tem que apanhar, porque as marcas precisam ter responsabilidade. Eu acho que hoje, com a criação e com as marcas, a gente está tentando ser muito mais, representar muito mais isso, esse olhar de ser o nosso país de verdade, sabe? Nosso país, a maior parte do nosso país foi composta por mulheres, entendeu? Se você, pra gente pegar propaganda de cerveja 5 anos atrás, não tinha mulher em propaganda de cerveja. Mulher era só o objeto, né? Não estavam ali bebendo, não estavam ali consumindo. Mulher não consumia, né? Mulher não, nem de cerveja, nem de carro, nem de nada. Mulher não tinha consumo ativo, né? Nas propagandas. Apesar de ser uma grande parcela social consumativa. Então, acho que essas mudanças foram muito significativas. Então, hoje, se você está entrando no mercado, é um jovem criativo que está entrando no mercado, independente se você é preto, se você é branco, independente de sua orientação sexual, você tem que saber que você tem que criar dentro dessa realidade que é o nosso país, sacou? Não existe mais piadinha com orientação sexual das pessoas em publicidade, sacou? Você tem que entender que sim. É que a gente mudou e não tem mais volta, entendeu? Como é que é? O foguete não anda para trás. Não tem uma frase que eu gosto de dizer assim: não tem mais volta, não tem mais lugar para fazer piadinha. Agora é respeito, assim, tá? As pessoas. E acho que isso é uma conquista que a gente não vai mais voltar. Acho que é só andar para frente agora, só conseguir mais passos. Show. E durante a sua experiência, assim, enquanto profissional preto no mercado da publicidade, você enxergava alguma desigualdade? Você enxergava esses obstáculos? Cara, eu demorei muito E como você lidou também com a para. experiência também? Então, eu tive o grande benefício da ignorância, vou dizer assim. Eu demorei muito para vou dizer, me alfabetizar racialmente, assim. Eu sempre entendi e sempre achei que o preconceito, que os problemas eram muito mais por eu ser pobre, por eu vir da favela, do que por eu ser preto. Então eu demorei muito para ter essa virada de chave racial na minha mente. Porque tudo para mim chegou muito tarde. Eu entrei no mercado, não comentei isso, mas eu entrei na faculdade com 22 anos. Então, não sei, acho que vocês são jovens, mas eu entrei na faculdade com 22, eu entrei no mercado com 26, 27. Assim. Então, tudo para mim foi meio atrasado, assim, né? Eu demorei muito para virar essa chave racial, para ter essa consciência racial. Eu fui ter essa consciência racial bem tarde ali, assim. Então, eu demorei para virar essa chave de que, cara, os problemas eram por questão de cor e não por questão de classe social, não só por questão de classe social, sabe? Então, quando eu vim morar em São Paulo, sou do Rio, moro em São Paulo, né? Vim morar em São Paulo em 2008, assim.
E, cara, São Paulo é uma cidade hostil pra caralho, em que as coisas são muito mais, como falo, ardidas, assim, sabe? O preconceito é muito mais escancarado. E eu achava que era um preconceito por eu ser de classe mais baixa, assim, então eu não me ligava, demorei para me ligar. Então, cara, basicamente ali 2013, 2014 é que a chave começou a virar, com muito estudo, lendo muito livro, sacou? Conceição Evaristo, Abdias Nascimento, essa galera ouvindo, né, ouvindo muita música, assim, hip hop e tal, que eu sempre ouvi muito, mas comecei a me alertar para isso. Então, eu demorei. Então, no começo, eu confesso que eu só fui cair minha ficha depois, sabe? De puta, cara, então, aquela vez que eu tava na agência, que não queriam que eu fosse na reunião, não é porque eu tava mal vestido, eu tava bem vestido, se pensar assim. Era porque eu era preto. Puta, naquele lugar que deixaram todo mundo entrar e não deixaram eu entrar, não é porque eu tava, sim, porque eu era pobre, não, porque eu era preto. Então, depois as fichas foram caindo. Então, na hora eu não sei nem como eu soube lidar. Mas depois que a ficha caiu também, eu virei a chave muito rápido, assim, muito rápido e de ser completamente bater de frente completamente com essas questões, assim. Então, eu acabei até por algumas questões, acabei virando uma referência muito rápida nesse combate ao racismo, por isso, assim, porque depois que a ficha caiu, minha resposta foi muito rápida, assim, eu passei a não tolerar tolerância zero, assim, sabe? Eu comecei a examinar todo esse meu caminho, falei, caralho, velho, como é que eu não percebi isso? Então, depois, quando começou a acontecer, eu comecei a bancar muito de frente, assim. E aí é isso, né, cara? A gente já, bicho, já o que que a gente pode perder, né? Eu já vim de lá da favela, tu não tem como me tirar mais nada, sabe? Então eu comecei a combater muito duramente essas coisas. E aí talvez tenha sido um caminho mais fácil de trilhar, assim. Mas, cara, se a gente passa todo dia, né? Todo dia a gente vai passar por essa coisa. Não importa dentro do mercado, hoje, dentro do mercado, eu falo para vocês que eu tenho uma posição muito confortável, né? Porque as pessoas me conhecem, as pessoas sabem quem eu sou, as pessoas sabem que eu sou dono de uma agência, as pessoas sabem que, pô, Diferente, eu né? sou. As pessoas sabem que eu sou, então eu não vou passar mais por isso, porque as pessoas já vão se policiar para não me tratar assim, porque sabem que vai dar problema, só que eu vou meter a boca no trombone e vai dar pano para manga, né? Mas fora do mercado as pessoas não sabem que eu sou, entendeu? Então ainda perguntam se meu carro é meu, eu vou no shopping, segurança, vou no supermercado, segurança ainda me segue. Então a gente continua sendo preto na sociedade, né? Porque a sociedade não sabe quem a gente é, né? A gente vai caminhar para as últimas perguntas, porque o Zoom aqui tem tempo de gravar na tela, desculpa. Não, você que manda. Então, as últimas perguntas, né? No campo da criatividade, como a publicidade antirracista pode ser abordada, como vocês fazem esse trabalho, né, na Gana, e como é trabalhado o processo de inclusão na Gana mesmo, o plano de ação que vocês têm para favorecer a inclusão de grupos marginalizados, né? Você já falou que a Gana é 100% preta, né? Todo mundo. E, enfim, como é que vocês trabalham, fazem esse tipo de trabalho? Ó, eu acho que. Qual era a primeira pergunta? Desculpa. É, Sobre como você trabalha a publicidade antirracista no processo de criação. Boa. Eu acho que o processo de criação, eu acho que vou tentar responder rápido para a gente ter tempo. A primeira pergunta é assim, processo de criação para ser antirracista, eu acho que primeiro assim, a gente tem uma equipe toda preta, né? Então a gente já tem um olhar muito forte. Mas além disso, eu acho que a gente, além de ser antirracista esse primeiro combate, a gente tem que descer para os outros níveis de também olhar o antirracismo através da lente das mulheres pretas, que são a base da pirâmide, através da lente das pessoas trans pretas, que também são marginalizadas pra caralho. Então a gente tem que olhar através de outros níveis. E é por isso que a gente precisa de mais mente nesse lugar, abrir mais esse processo criativo, ter mais mente nesse processo criativo, que não seja só uma bolhazinha, entendeu? Porque a bolhazinha ainda, se for dois homens pretos criativos, ainda é uma bolha. Então a gente precisa fazer uma população maior nesse processo criativo, né? Então eu acho que a gente, além de trazer pessoas pretas, é fazer uma população maior. E aí eu acho que vem a segunda pergunta, como que a gente busca esse processo de inclusão? Eu acho que aqui a gente tem um olhar muito simples. A primeira é somos uma agência só de pessoas pretas, mas a gente tem um olhar que desça mais isso. Como, por exemplo,
E sim, coisas que a gente faz para dentro não precisa ser para fora, né? Mas a gente procura sempre ter um número maior de mulheres do que de homens na agência. Por quê? Porque as mulheres pretas são a base da pirâmide e as mulheres pretas têm muita dificuldade de entrar no mercado. Então, segundo ponto, a gente procura ter proporcionalidade de pessoas LGBTQP+, né? Acho que agora mudou a sigla. A gente procura ter proporcionalidade dessas pessoas para representar a população. A outra busca que a gente faz aqui é trazer também mulheres e homens pretos que estejam acima da idade daquele recorte 25, 35 da publicidade, sabe? Gente acima de 40 anos, gente que tem esse outro olhar, porque essa troca vai ser muito importante para a nossa galera muito jovem entender outras perspectivas. Porque numa hora que a gente traz, por exemplo, a avó do Djonga, que é uma senhora de 85 anos, para ser a nossa garota propaganda, a gente tem que ter esse olhar. Então, eu acho que a gente faz essa pauta de inclusão descendo em outras camadas dessa inclusão, que não seja só pessoas pretas, mas estamos resolvidos aqui com qualquer um. Não. A gente precisa ter mais mulheres do que homens. Sempre. Isso nunca pode baixar, né? E a gente não precisa divulgar isso para o mercado também, é uma coisa interna que a gente precisa acreditar, né? Então, se eu não posso. Uma coisa que a gente tem aqui muito certa é a gente pode contratar duas mulheres na sequência, mas eu não posso contratar dois homens na sequência. Então, eu posso contratar uma mulher hoje e uma mulher amanhã, mas eu não posso contratar um homem hoje e um homem amanhã. Porque se isso começar a ser recorrente, eu vou contratar mais homens do que mulheres, porque tem mais homens do que mulheres de oferta, entendeu? Então a gente tem que buscar e a gente tem que desenvolver. Eu acho que, por último, é acreditar que a habilidade a gente desenvolve, sabe? A habilidade a gente desenvolve. A gente precisa de gente que acredite no que a gente acredita, que tenha a ética que a gente tem e que tenha a mentalidade que a gente tem. E se, cara, não é a melhor pessoa agora na habilidade. E de responder sobre a Gana, a gente queria fazer mais uma pergunta. Diante do nosso contexto também, né, que a gente está tendo essa disciplina de tópicos especiais de publicidade e propaganda com foco em publicidade antirracista com a Flávia, esse tópico foi abordado durante a sua formação? Lógico que não. Imagina. Nem tinha essa discussão, cara. Eu me formei em 2000 e... Eu entrei na faculdade em 2003, eu me formei em 2007. Acho que nem existia essa discussão sobre antirracismo na publicidade, assim. Acho que estava longe de ter essa discussão. E é uma coisa muito, muito importante. Eu fico muito, muito feliz de ter universidades que estão investindo e trazendo essas disciplinas e trazendo essa discussão, assim. Eu acho uma pauta muito, muito importante de ser tratada já na universidade, assim, da gente já chegar com os novos profissionais no mercado com esse olhar. Eu disponho, sempre tento separar o meu tempo para ajudar os jovens profissionais de alguma forma, assim, toda conversa, toda entrevista, tudo que precisa. Então, por isso, quando você falou que era sobre essa pauta antirracista, eu falei na hora, cara, o que precisar de mim, a hora que vocês precisarem, vamos nessa, vamos falar, porque é fundamental esse assunto, assim, entendeu? Muito mais. Muita gente me procura para outros assuntos, então esse sim é fundamental. Então, assim, estava longe de ter na minha universidade essa conversa, mas muito longe. Se bobear, hoje não tem, né? Eu nem sei, assim, posso perguntar, mas eu tenho 90% de crença que hoje ainda não tem essa conversa lá. Não vou falar onde eu me formei, né? Quando parar de gravar, eu falo. E, por fim, a agência sempre, a Gana sempre foi uma agência que a gente levava como referência durante a matéria. E aí a gente queria saber como você enxerga o impacto da Gana na publicidade hoje. Eu acho, ó, eu acho difícil ainda medir o impacto. E, de novo, como eu falei, a gente é um bebê de agência, assim, né? A gente tá vai fazer 2 anos ainda, né? Eu acho que a gente ainda está se provando muito, a gente está trabalhando muito. Somos hoje 34 pessoas do Brasil inteiro. Então a gente tem gente do Maranhão, Piauí, Pará, Salvador, Porto Alegre, Minas Gerais, Rio, São Gonçalo, lá perto de Niterói. Então a gente tem gente do Brasil inteiro, assim. Mas ainda eu acho difícil medir esse impacto. O que eu acho que eu gostaria, assim, e que eu acho que a gente tem como fazer hoje, é essa abertura de caminho para conseguir fazer com que outras pessoas venham com suas empresas, sabe?
que outras pessoas venham com suas agências, assim. A gente tem outras agências lideradas por pessoas pretas. Ó, eu não, eu não gosto nem de dizer, eu nunca digo, aliás, que a gente é a primeira agência totalmente preta do Brasil ou a única agência totalmente preta do Brasil, porque isso pode ser um erro, porque, cara, o Brasil é muito grande e a gente pode ter outras agências assim que a gente não conhece, né? Então, mas o que eu acho de impacto que eu gostaria é, cara, conseguir com todo esse, eu vou chamar de hype, tá? Toda essa fama que a Gana consegue no mercado, esse, é um impacto de abrir a possibilidade para outras pessoas abrirem suas empresas, o que a gente puder ajudar. Eu estou sempre conversando com pessoas e tentando ajudar, estando disposto a ajudar, cara, a dar o conselho ou a conversa que for, porque eu acho importante terem mais empresas. O que eu não quero é ser história única, sabe? Eu quero que tenha 20 Ganas, quero que tenha 30 Ganas por aí, entendeu? Não só em publicidade, em promoção, em eventos, em produção, em tudo, sabe? E assim, a gente precisa de um ecossistema para que isso vire um mercado, para mostrar a nossa potência, né? A Gana sozinha ainda não é um ecossistema, ainda não é uma realidade, né? A gente é uma tentativa, então a gente precisa que esse ecossistema aconteça. Eu acho que talvez o maior impacto que eu queira é isso, assim, que venham mais e mais e mais e mais iniciativas, sabe? Aumentar a concorrência, né? Exato, exato, eu preciso. Eu falo todo dia isso, a gente precisa ter concorrentes. A gente tem outras empresas muito legais, assim, não 100% pretas, mas pô, a gente tem a Silva, que é uma produtora do Rio, que também está transformando em agência. Tem o MUC, que também era de uma empresa de produção, que também está se transformando em agência. A gente tem outras, por exemplo, a Outra Praia, a Dilma Campos é sócia, dona da Outra Praia, que é uma agência de promoção. Tem a Hustlers BR, que é uma agência de eventos, de donos pretos também. Não são iniciativas 100% feitas de pessoas pretas, mas são com donos pretos, que também é uma coisa que a gente precisa. Pessoas que vieram da periferia, que montam suas próprias empresas, que sejam sócios e que tenham esse olhar assim racializado, esse olhar dessa pauta antirracista, sabe? Para construir empresas. Eu acho que esse é o ecossistema assim, que eu acredito e eu gostaria que a Gana impactasse, se a gente pudesse impactar de alguma forma, eu acho que iria impactar dessa forma. Mas eu já fico feliz de ser tema de conversa na sala de aula, de uma sala de aula, cara. Imagina, eu acho que as mudanças é do micro para o macro, sabe? Eu acho que hoje a gente está aqui, pô, se a Gana está impactando vocês três, são três alunos que têm potencial para cada um aí impactar mais uma pessoa. Já são seis pessoas que a gente conseguiu impactar, entendeu? E isso para mim já é muito valioso. Então não estou preocupado em movimentar uma conversa com 1 milhão de pessoas, não. Cara, seis pessoas, se a gente conseguir impactar essa cabeça, mudar a cabeça de seis pessoas, já é gente pra caramba, sabe? Né? A quantidade, né? Virou a qualidade, né? Exato. Não tem jeito, vocês já estão mudando a cabeça de muita gente aí, né? Sim. Só isso, só agradecer. Referência, né? Bom, É isso. De é isso. pergunta. Nossas perguntas já acabaram. Quero agradecer imensamente a oportunidade de deixar a gente entrevistar. Opa, que Foi isso. demais. Sempre que precisar, os universitários, jovens na profissão, sempre que precisarem, sempre tira um tempinho da minha sexta-feira para a gente conversar. Já é demais. Show. É isso. Para de Muito gravar. obrigada. Obrigado, gente.